Relembrando, é isso daqui que motiva essa série de estudos, né? E isso eu passei lá na introdução sobre o tabernáculo, mas como às vezes alguém perdeu a introdução, eu estou relembrando hoje para a gente ter isso aqui como a linha mestra, né? Hebreus, lá no Novo Testamento já, Hebreus, o autor de Hebreus, Hebreus já diz tudo, né? Hebreus era como o povo de Deus, o Antigo Testamento era conhecido, os hebreus, né? Não os judeus, mas os hebreus. E o autor de Hebreus é esse perito no Novo Testamento, esse perito no Antigo Testamento, que consegue fazer essa aplicação do Antigo Testamento para Jesus e para o Novo Testamento perfeitamente. Então, o que o autor de Hebreus diz? Eles, os sumos sacerdotes lá do Antigo Testamento, humanos, servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Vejam, então o santuário, o templo do Antigo Testamento, era cópia e sombra, era uma cópia daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte, né? É o que Deus diz. Tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo. Então Deus está dando o modelo. Nosso Deus eterno. E o estudo do tabernáculo é tão gratificante, é tão bonito, maravilhoso de se enxergar, porque no estudo do tabernáculo a gente vê como Deus foi fazendo, como Deus foi pintando o quadro menor, tendo em vista o quadro maior, né? Tendo em vista a vinda de Jesus, que para Deus já era certa desde da queda do ser humano em pecado. Nós vamos ver isso no domingo agora, aqui na igreja, é o primeiro domingo de Advento, e a gente vai lembrar as profecias. Mas desde a queda do ser humano em pecado, Deus já traça a linha da salvação. E Deus já sabe, né, que Jesus viria para morrer na cruz por nós, para nos salvar. Então, 1500 anos antes de Jesus vir, Deus já está pintando o quadro menor, né? Deus já está fazendo a miniatura, tendo em vista, né, o quadro maior, ou a vinda de Jesus. E no tabernáculo nós temos tudo isso. Então, tenha cuidado, Moisés, de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. O ministério que Jesus recebeu. Agora, Jesus é o cumprimento de tudo isso, né? Então, enquanto o santuário, o templo, o tabernáculo, ele era apenas uma cópia e uma sombra daquele que está nos céus. O ministério que Jesus recebeu é superior. O tabernáculo do Antigo Testamento apontava, era uma sombra do corpo de Cristo, era uma sombra da vinda de Cristo à Terra, quando tudo isso, então, acharia o seu auge, né? O seu cumprimento. Isso é tão bonito, né? Ver como Deus vai traçando, e como esse Deus perfeito, com 1500 anos de antecedência, traça e já faz a miniatura de acordo, né, com o próprio Jesus depois. Então, vamos dar sequência. Estamos vendo, né, ele então como sombra, do tabernáculo como uma sombra. Tudo que está dentro do tabernáculo é uma sombra do corpo de Cristo, né, da vinda de Cristo à Terra. Começamos já vimos a porta do tabernáculo, o altar, né, dos holocaustos, dos sacrifícios. Na semana passada, a pia de purificação, a bacia de bronze, né, a pia de purificação. Deixa eu mostrar para vocês, e hoje nós vamos entrar aqui nessa parte mais interna. Então, deixa eu mostrar para vocês essa questão da parte interna aqui. Aqui a gente tem praticamente uma planta baixa do tabernáculo, né? Então, a porta, Jesus vai dizer, eu sou a porta, né? Daí vinha a primeira coisa, quem entrava pela porta, o altar dos holocaustos, né, onde eram sacrificados os animais para o perdão dos pecados.
E daí nós temos Jesus e o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a pia de purificação, né? A pia de purificação que aponta hoje para a pia batismal e o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Mas tudo isso daqui, essa parte aqui é o átrio. O átrio é o pátio, é uma parte externa, já está dentro dessa área do templo, né, do tabernáculo, mas ainda é um pátio externo. Depois nós temos as áreas internas do tabernáculo, né? A área interna, que era chamada de o santo lugar, e aí a gente já entra, né, mais perto da presença de Deus, enquanto no átrio as pessoas ainda podiam entrar no átrio, no pátio. A partir daqui, dentro do santo lugar, apenas os sacerdotes podem entrar e depois de fazer a purificação. Então essa já é uma parte mais sagrada, né, mais santa, separada, e apenas os sacerdotes podiam entrar. Nessa parte do santo lugar estavam o candelabro, o altar do incenso e a mesa dos pães. E aqui então tem o véu, né? O véu que separava o santo lugar do santo dos santos. E aqui então está o Santo dos Santos, ou o Santíssimo, é o lugar mais sagrado, onde está a Arca da Aliança. E nesse lugar apenas o sumo sacerdote, né, entrava uma vez por ano. Nós vamos entrar então agora, nós já estudamos o altar dos holocaustos, a pia da purificação e a porta, e agora a gente vai entrar para essa parte aqui, a parte do santo lugar. Deixa eu mostrar para vocês como é que era por dentro, né? Claro que aqui tá tudo aberto, nada disso era aberto, né? Aqui a gente tinha uma cortina de separação, como se fosse uma parede. Aqui nós temos o véu, né, que separava também, não ficava aberto. Aqui está tudo aberto para que a gente possa visualizar os utensílios que tinha em cada lugar, né? No santo lugar e no santo dos santos. Então aqui a gente pode ver mais ou menos o que tinha. Nós estamos entrando, próximo domingo agora é Advento, né? Vamos entrar no Advento. Interessante que a gente vai relembrar aí durante o Advento do pai de João Batista, Zacarias, né? E Zacarias era um sacerdote, e quando Zacarias, já na época lá de Jesus nascer, quando Zacarias ele foi servir no templo, no santuário, e ele foi justamente queimar o incenso. Se vocês forem conferir lá Lucas capítulo 1, vocês vão achar isso. Zacarias foi queimar o incenso, e quando ele foi queimar o incenso no templo, o anjo do Senhor apareceu para ele no lado direito do altar do incenso e se manifestou para ele e profetizou para ele a vinda do seu filho, né, de João Batista. Mas então esse é o lugar, é o santo lugar, né? E nesse santo lugar, então, está o candelabro, o altar do incenso e a mesa dos pães. É isso que a gente vai começar a estudar agora, esse lugar. Vamos começar hoje pelo candelabro, né? Para quem entrava no lugar santo, o candelabro de ouro ficava do lado esquerdo ou na parte sul do tabernáculo. Vamos lá. O que diz? Êxodo: faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste e as taças e as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça, né? Formarão com ele uma só peça. Então vamos lá. Faça um candelabro de ouro puro batido. Primeiro, se a gente for depois ver como depois que Moisés está fazendo isso, a gente tem a conclusão do candelabro. O candelabro acabou ficando com 35 quilos de ouro, né? Então era uma peça majestosa, bonita. E é interessante o seguinte, pessoal, que enquanto o lado de fora, não sei se vocês notaram isso, enquanto o lado de fora, a pia de purificação, por exemplo, era uma bacia de bronze, revestida de bronze, né? E o altar dos holocaustos também era revestido de bronze. Aonde a gente, e o que agora, a partir do santo lugar, a gente já começa a ter tudo de ouro. Percebo nessa sequência como a proximidade,
a proximidade de Deus, né? E o material usado. Então, enquanto aqui nós temos bronze, aqui a gente já tem ouro, né? O candelabro, ele deve ser de ouro puro batido, então acabou ficando com 35 quilos, né? Quando Moisés fez. Uma outra, esse candelabro, ele até hoje ele é importantíssimo, ele é um dos símbolos de Israel, então é chamado de a menorá. Até hoje, se vocês forem digitar, podem digitar no Google, se forem digitar no Google, coloquem um H no final aqui, menorá, e quando vocês digitar menorá, já vai aparecer diversos, né, desses candelabros. Até hoje, a menorá é um dos símbolos religiosos de Israel como nação, né, e Israel como nação continua tendo a religião judaica e o Antigo Testamento. Então, até hoje é um símbolo de Israel. Muito bem. Então, faça um candelabro de ouro puro batido, um símbolo muito conhecido. Aqui, hoje em dia, a gente chamaria de um castiçal, né? Um lugar de velas, né? Agora, vamos continuar. O pedestal, né? O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões. Bom, o pessoal que é daqui de Itararé já me viu falando sobre isso, e para eles uma parte desse estudo não vai ser muita novidade. Mas, como isso daqui fica gravado e depois pode ser consultado, eu vou fazer o estudo completo, tá? Por mais que vocês já tenham visto uma boa parte desse estudo numa pregação que eu fiz. Mas, então aqui, normalmente quando a gente pensa na menorá, nesse candelabro, a gente pensa nesse candelabro, esses 3 braços com a haste, né? Essas 7 luzes, um castiçal de 7 velas e tal. Normalmente, não chama atenção essa questão aqui. A gente lembra das luzes, desses 7, né? Essas 7 luzes, mas normalmente passa batido essa descrição aqui do candelabro que Deus deu, de novo. Faça tudo de acordo com o modelo que lhe foi dado no Monte Sinai. Deus diz para Moisés. Qual foi o modelo de candelabro que Deus deu para Moisés? Não era apenas um castiçal com 7 velas, tá? Normalmente é isso que chama atenção. Então, normalmente também quando a gente vai fazer essa ligação do tabernáculo com Jesus, a primeira coisa que chama atenção é, o candelabro vai lembrar que Jesus é a luz do mundo. De fato, sem dúvida que sim, e a gente já vai chegar lá. Mas tem um outro aspecto importante aqui que normalmente passa batido. Vejam como Deus escreveu, como Deus mandou Moisés fazer. Faça um pedestal, a haste, mas as taças, as flores e os botões. Quer dizer, vocês já tinham se dado conta que o candelabro tinha taças, flores e botões? Deixa eu mostrar para vocês o que é isso. As taças, as flores e os botões. O que é isso? São as partes. Hoje a gente fala de uma flor, né? Mas essa flor, ela tem partes, olha. A taça, essa parte aqui é o cálice, ó. Essa parte de baixo, né? Então a gente tem o cálice, que é a taça, chamada aqui taça, as flores, que são as pétalas, e os botões, né? De onde está vindo uma nova flor. Então veja que o que ele está falando aqui é de uma flor completa, né? Do cálice, da taça, das pétalas da flor e dos botões. E Deus queria que o candelabro fosse feito com taças, flores e botões do candelabro, formando com ele uma só peça. E muito bem, e agora vejam só. Então Deus queria que tivesse flor no candelabro. Quanta flor Deus queria que tivesse no candelabro? Agora pasmem, esse candelabro era repleto de flores. Vejam a continuação da descrição e do modelo que Deus deu para Moisés. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Então é para fazer o candelabro com 3 braços de um lado e 3 braços do outro. Aqui está a haste central. Haverá 3 taças
lembrando, né, que a taça é o cálice aqui de baixo, né, a flor e a pétala. Então, haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços. Então, aqui esse candelabro, ele tenta reproduzir isso, esse daqui também, né? Que haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com botão e flor. Então, era para ter uma flor completa, né? A taça, o botão e a flor. Então, cada haste era para ter essas 3 flores completas, com a taça, o botão, né? E a flor. E continuando, e 3 taças, num dos braços isso. E 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte. Então, no braço seguinte era para ter a mesma coisa, cada uma com botão e flor. E assim será os 6 braços que saem do candelabro. Então, os 6 braços do candelabro, em cada braço do candelabro, era para ter 3 flores completas, né? É, as 3 partes, né? Com o cálice, o botão, o cálice, as pétalas e a flor, completa em tudo isso. Eu não sei se ficava desse jeito aqui, tá? Para mim, isso, eu não achei nenhum melhor do que esses, mas eu acho que essa peça podia até ser bem diferente do que está sendo retratado aqui. Eventualmente, essas flores poderiam estar na frente aqui, ou poderiam estar em cima aqui, né? Aqui a gente tem um candelabro pequeno, mas esse candelabro do templo era um candelabro grande. Eventualmente, essas flores podiam. E aqui, para mim, está muito pequenininho. Quando eu imagino uma flor, né? E é isso, ele quer pétala, mas ele quer flor. Imagina uma flor aberta, uma coisa grande. Então, para mim, isso aqui tudo está pequeno demais, e está fechado demais. O modo que Deus está descrevendo, ele está escrevendo uma flor aberta com uma outra pétala, da onde viria mais vida ainda, né? De qualquer forma, pessoal, vamos continuar, que vocês vão ver a haste agora. Na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Então, dessa vez era 4. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços. Então, debaixo de cada, né, onde saíram os braços, um botão. Então, mais 4 flores ainda na haste, 3 em cada haste, em cada braço, e mais 4. Então, era totalmente florido esse candelabro, né? Formarão com ele uma só peça com o candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro. Então, eventualmente, por causa disso, de formarão uma só peça, os artistas de hoje, os desenhistas de hoje desenham dessa forma. Eu acho que eventualmente não precisava ser assim. Eu acho que era muito mais chamativo ainda as flores. Para mim, essas flores aqui estão muito michuruquinha, né? Flor, eu já imagino uma coisa aberta, bonita, cheia. Então, para mim, esse candelabro é ainda muito mais chamativo do que isso daqui, né? De qualquer forma, pessoal, o candelabro esbanjava a vida. Imagina, isso aqui era pura flor. Vocês já tinham imaginado o candelabro pura flor? E é assim que Deus escreveu. Esse foi o modelo de Deus. O candelabro era flor por todos os lados, né? Flor, a desabrochada, botão, de onde viria mais flor e mais vida, né? Então, o candelabro esbanjava vida por todos os lados. Foi assim que Deus fez, esse é o modelo de Deus, e com certeza Deus tem uma intenção com isso daqui, né? Tanto que, e daí notem, na literatura judaica, o candelabro simbolizava a árvore da vida. E isso é uma coisa que nos passa batido. A gente se concentra geralmente só nas luzes do candelabro. Mas na literatura judaica, o candelabro simbolizava a árvore da vida. E faz total sentido. Por causa dessa vida em abundância, dessas flores, desses botões, de onde está vindo mais vida ainda, né? Então o candelabro era cheio de flor, era cheio de vida em abundância. E interessante, então, a gente primeiro ver como Deus escreveu. Deus colocou essas flores, né? Encheu o candelabro de flor, realmente um candelabro que esbanja a vida.
E na literatura judaica ainda a gente tem esse candelabro simbolizando a árvore da vida. E daí é interessante porque a árvore da vida, ela estava no jardim do Éden quando antes do pecado. Mas quando Adão e Eva caíram em pecado e se tornaram pecadores e foram expulsos do jardim, eles não tinham mais acesso à árvore da vida. Então, a árvore da vida foi perdida, né? A árvore da vida se perdeu e a esperança de vida, de certa forma, se perdeu com o fechar do jardim do Éden para Adão e Eva, agora pecadores. Fixem isso, porque isso aí agora nós temos que vir já. Aqui nós temos o candelabro como uma sombra, né? E agora nós temos que ir para Jesus, nós temos que ir para o cumprimento. E o que nós temos agora no cumprimento, né? No Novo Testamento, quando Jesus vem? 1 João 1,2 diz assim: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. De quem João está falando? De Jesus. Jesus é a vida. Então João diz: a vida se manifestou. Jesus é a própria vida. Deus é vida. Nós temos vida. Nós recebemos vida. A nossa vida é uma vida transitória recebida, mas Deus é a própria vida. E Jesus é Deus, e Jesus é a própria vida. Então, quando Jesus vem ao mundo, nós temos a vida vindo ao mundo, né? A própria vida se manifestando ao mundo. Nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna. Quer dizer, não é vida como nós a temos, vida transitória neste mundo, 80, 90, 100, 120 anos. É vida, né? É a vida eterna se manifestou e a vida eterna veio a esse mundo. Então, aquela árvore da vida que foi perdida, que foi fechado o acesso. E agora vejam novamente a questão do acesso fechado, o acesso fechado ao tabernáculo, o acesso fechado ao Santo dos Santos, né? Um acesso que foi aberto, abre-se uma porta, a porta aberta para chegar na presença de Deus, a porta é Jesus, o altar dos sacrifícios, a pia de purificação. Vejam que como se abre. Mas essa árvore da vida que foi fechada dentro do jardim do Éden para o ser humano pecador, né? Agora novamente em Jesus, que é a própria vida que veio ao mundo, né? E veio, a vida se manifestou e veio trazer vida novamente ao mundo. E em Jesus nós temos a árvore da vida novamente no mundo, né? A vida que estava com o Pai foi manifestada. Vejam, o que o próprio Jesus diz? Jesus está aplicando isso para si. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus é a vida, é a fonte da vida. Jesus é a árvore da vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Estar com Jesus é estar com a árvore da vida, né? E é ter vida. E não só vida aqui, é vida eterna. As minhas ovelhas, novamente Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Jesus é a vida eterna. Todo aquele que nele crer tem a vida, João 3,16, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que, né, nos deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crer tem a vida eterna. Jesus é a árvore da vida, né? E nele nós temos novamente vida. Nele nós temos novamente acesso à árvore da vida. Nele nós temos novamente esperança de vida, vida plena, vida em abundância em todos os sentidos aqui nesse mundo e em abundância, vida eterna. Então veja como essa questão do candelabro e o modelo que Deus deu e como Deus mandou Moisés fazer, Deus mandou Moisés encher o candelabro de vida, de flores, né? E ele era um símbolo
da árvore da vida, uma árvore da vida que foi perdida, mas em Cristo novamente é achada, é manifestada, a vida se manifestou, né? A própria vida se manifesta ao mundo. E quem nele crer tem a vida, vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Maravilhoso, né? Agora vamos para o, digamos, o mais óbvio, né? Que é a parte das luzes do tabernáculo. Então, além do aspecto da vida, havia também, sem dúvida, o aspecto da luz do candelabro, né? Deus disse: faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele, para que iluminem a frente dele. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro das olivas, de olivas batidas para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Isso é interessante. O candelabro nunca era apagada, era uma luz constantemente acesa, né? 24 horas por dia essa luz ficava acesa, uma luz que nunca se apaga, né? Muito interessante. E notem aqui aqui nós temos depois já no Templo de Salomão, todas as paredes foram revestidas e Deus pede, né? Deus ordena que todas as paredes fossem revestidas de ouro. Agora você tentem imaginar, pessoal, o efeito visual disso, dessas 7 lâmpadas, né? Dessas 7 lâmpadas acesas. E imagine a aliança de vocês, né? A gente olha a aliança, a gente reflete, funciona como se fosse um espelho praticamente, né? A gente vê. Agora vocês imaginem essas 7 lâmpadas sendo refletidas nessas paredes de ouro, né? Aqui a gente tem uma ideia, ó, da reflexão da luz nessas paredes de ouro e todo esse ambiente, esse santo lugar, todo ele era revestido de ouro. Então, essas 7 lâmpadas iluminavam totalmente esse ambiente e refletia, né? Refletia por todos os lados, essa luz se disseminava por todos os lados e enchia todo o ambiente por causa do reflexo dessas paredes de ouro. E nós já vamos ver isso como é interessante, que a luz, essa luz refletida, né? A luz refletida, essa luz de Cristo também reflete em nós e deve refletir, nós sermos esses refletores desta luz. Mas a gente já vai chegar lá. Vamos lá. De novo, então esse aspecto da luz, né, do candelabro como luz, e aí nós novamente temos o candelabro como uma sombra de Jesus, e assim como o próprio Jesus vai dizer, eu sou a vida, né, e eu dou a vida, assim também Jesus vai dizer, falando novamente ao povo, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aqui note que Jesus juntou os dois, né? A luz e a vida, a luz da vida. Mas eu sou a luz do mundo. Então o próprio Jesus aplica isso para si. Vejam como Jesus escolhe os termos, né? Jesus fala em João capítulo 10, eu sou a porta. Claramente, né? Eu sou a porta. Aqui em João 8:12, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus está aplicando isso para si. Quem é a luz? Né? Eu sou. Agora, o candelabro no Antigo Testamento apenas apontava, era a miniatura da verdadeira luz. Né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas será a luz da vida. Vejam como João, capítulo 1, versículo 4 a 9 diz: surgiu um homem enviado por Deus chamado João Batista, né? Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, a luz de Deus que brilha sobre as trevas, a luz de Deus que brilha salvadoramente ao mundo, que lança luz nesse mundo, né? Luz, a luz da salvação, a luz da iluminação, luz em todos os sentidos. E João continua, nele estava a vida. Agora vejam os dois caráteres.
do candelabro, vida e luz. E João diz: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então, quem é a luz? Então, não fica dúvida, João não deixa dúvida desse cumprimento, né? E o próprio João diz, a luz brilha nas trevas. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Então, quem é a verdadeira luz? A verdadeira luz que estava vindo ao mundo, que estava chegando ao mundo. E aí nós temos as profecias que nós vamos lembrar nesse domingo de novo, né? Primeiro domingo de Advento. Isaías capítulo 9, o povo que andava em trevas viu grande luz, essa profecia de Isaías. Então você já tem o candelabro, essa luz no candelabro, 1500 anos de Cristo. Você tem de novo Isaías, 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizando que o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E que luz é essa? Daí, na continuação de Isaías, vai dizer que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quer dizer, não é qualquer... Essa luz que está vindo ao mundo é o próprio Deus que está vindo ao mundo 700 anos antes de Cristo. E então vem Jesus, e Jesus é essa luz, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Então, a luz é Jesus, e essa luz que é Jesus já está simbolizada lá, né? E vem sendo descrita por Deus a partir do candelabro, das profecias, né? Até que vem o próprio Jesus à Terra, a verdadeira luz. Nele estava a vida, esta luz, esse era a luz dos homens. Nele estava a vida, então nós temos o caráter da vida e da luz. Vejam, Jesus é a luz, esse aspecto da resplandecência, né? Que a luz resplandecia nessas paredes de ouro. E no momento que a gente tem Jesus, eu sou a luz do mundo, e Jesus brilha nas trevas e brilha sobre a nossa vida, e faz a nossa vida, né, purificadas e puras como ouro. E agora nossas vidas se tornam refletores da luz de Deus. Agora a gente começa a entender outras passagens bíblicas. Vocês são a luz do mundo. Não é luz própria. Nós não temos luz própria. Qual é a luz? Jesus é a luz do mundo, mas nós refletimos essa luz, somos refletores, essas paredes de ouro, né? Que purificadas, santificadas por Cristo Jesus, que receberam a luz, foram santificados e agora se tornaram um ouro puro para Deus, que reflete a luz de Jesus. Vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Deus nos acendeu. A sua luz nos acendeu e nos tornou candeias. Ao contrário, coloca no lugar mais apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós temos esse papel de refletores da luz de Cristo ao mundo. E para terminar, quero fazer a junção com Apocalipse, porque em Apocalipse aparece novamente o candelabro. Como aparece o candelabro no Apocalipse? Em Apocalipse 1, 12 e 20 diz assim: voltei-me, João, né, que está escrevendo, voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando-me, vi 7 candelabros, né? 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem. Era o próprio Jesus, né? Vi alguém semelhante ao Filho do Homem. Então, e daí, já pulando, tá? Isso aqui é o versículo 12. Já pulando para a interpretação, João explica o que era isso, ou pelo menos esse Filho do Homem revela para ele qual é o significado disso. Este é o mistério dos 7 candelabros. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, o Apocalipse foi escrito para 7 igrejas. E cada igreja era esse candelabro, era a luz de Deus para aquela sociedade, para a sociedade onde ela estava inserida. Então, e 7, eu não falei isso, né?
O candelabro era formado de 7, né, de 3 braços mais a haste, de 7 velas, né, de 7 luzes. E 7, na linguagem bíblica, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, é o número da perfeição, é o número da totalidade. Então, as 7 igrejas simbolizam a totalidade das igrejas. Isso significa o seguinte: cada igreja, né, cada igreja é o candelabro de Deus. Cada igreja, em cada lugar, cada igreja é o candelabro, é a luz de Deus brilhando naquele lugar, é a luz de Deus brilhando e refletindo naquela sociedade ao seu redor, né? Então vejam a nossa função. Vocês são a luz do mundo, diz Jesus. As igrejas, e quem é a igreja? Igreja não são os muros, as paredes. A igreja é o povo santo de Deus. São os seus filhos, somos nós. Então as igrejas são os candelabros. A igreja é a luz. Nós somos a luz. Continuando, porque aqui é capítulo 1, vai aparecer novamente, né? No capítulo. Desculpa. Aqui eu só já apliquei, né? Vai aparecer novamente no capítulo 11, tá? Isso aqui não é João, isso aqui é Apocalipse. Acabei não corrigindo aqui, mas isso aqui é Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 e 4. Darei poder às minhas duas testemunhas, estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Esses dois candelabros, as duas oliveiras, oliveira é uma árvore símbolo de Israel no Antigo Testamento, tá? Israel é a oliveira santa de Deus. Então, essas duas oliveiras e esses dois candelabros provavelmente simbolizavam Israel e a igreja, né, no Novo Testamento. Então, Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento são as duas oliveiras, né? O povo santo de Deus são os candelabros, a luz de Deus. Então, darei poder às minhas duas testemunhas, essas são as duas oliveiras, os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Cada testemunha, né? As duas testemunhas que são dois candelabros. Então, cada testemunha é um candelabro de Cristo, tá? E a gente pode trazer isso, porque daí João, no início do Apocalipse, vai dizer que cada candelabro era uma das igrejas, cada igreja era um candelabro. E assim, pessoal, cada testemunha, cada um de nós é uma testemunha, e cada um de nós é um candelabro, né? Um candelabro de Deus no mundo, refletindo a luz recebida de Jesus. Jesus não pede para a gente dar o que a gente não tem, mas ele pede para a gente refletir o que a gente já ganhou. E ele é a luz. E a luz dele que nós recebemos é uma luz para ser refletida. Tem um hino que fala: e nós que conhecemos brilhante luz da fé, nas trevas deixaremos aquele que não crê? Sem mais demora vamos falar-lhe de Jesus, né? Então, quando nós recebemos essa luz da salvação e essa luz de Deus brilhando na nossa vida, e como é maravilhoso essa luz que Deus traz para a nossa vida, uma luz que nos dá esperança de vida, né? Que ilumina o nosso ser, que ilumina a nossa vida e nos traz uma vida abençoada. E então nós queremos que os outros também tenham isso, e nós refletimos esta luz de Jesus para todos aqueles que estão ao nosso redor, né? Para que todos vejam: vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina todos que estão na casa, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Refletores da luz, né? E através desse reflexo glorificam, né, ao Pai de vocês que está nos céus. Então veja como é bonito, como é significativo, como o candelabro, né, esse símbolo de vida, esse símbolo de luz, como esse modelo do tabernáculo, Deus já estava apontando para Jesus, a vida, né, a própria vida, a árvore da vida que veio trazer vida para nós, não vidinha, não vida aqui agora,
vida em abundância, vida eterna, né? Uma vida que jamais acaba. O Senhor da existência, a própria vida veio ao mundo trazer vida. E vida e luz, eu sou a luz do mundo, né? E em Jesus nós temos esse candelabro perfeito que ilumina a nossa vida e que faz de nós refletores desta luz ao mundo. Que Deus nos abençoe, né? Amém.